Queridos, bom dia. Então, como a professora comentou com vocês, nós vamos começar a fazer umas gravaçõezinhas simples, pequenas, para a gente começar a trabalhar a genética. Na sala de aula, nós tínhamos trabalhado o capítulo 9. Então, a professora trouxe uma sequência de conceitos aqui para a gente relembrar, porque quando a gente for trabalhar a genética, primeira e segunda lei de Mendel, a gente vai voltar nesses conceitos e eles precisam estar na cabecinha de vocês, no caderninho de vocês. Imagino que já esteja, mas se não estiver, copiem, tá? Porque vai precisar desses conceitos aqui. Primeiro conceito, nós vamos falar muito de gene. Então, só lembrando que é um gene, é um segmento do DNA que vai codificar uma proteína depois lá no RNA. Cromossomo. Cromossomo é onde estão os genes. É uma sequência linear de genes. Na nossa espécie, cada uma das nossas células, possuem 46 cromossomos. Desses 46, 44 são autossômicos, ou seja, vão determinar todas as nossas características, e 2 são os cromossomos sexuais, XX para a menina e XY para o menino. Existem as células haploides, que apresentam somente uma sequência cromossômica. Então, nós temos, quando nós tivermos uma sequência linear e somente um cromossomo, a gente diz que nós temos as células haploides. Quem são as células haploides do nosso corpo? Espermatozoide e óvulo. Elas possuem somente 23 cromossomos. Por quê? Lá na hora da fecundação, vai dar origem à célula ovo ou zigoto com 46. E as células diploides possuem 2 conjuntos cromossômicos, que a gente chama de par de cromossomos homólogos. Nós temos 23 pares de cromossomos, 22 autossômicos e o par sexual, a não ser que se possua alguma síndrome, e aí vai se ter mais ou menos cromossomos. Nós temos o loco gênico, que é o quê? O lugar ocupado pelo gene no cromossomo. Então, a gente diz que aquele cromossomo tem um loco, está naquele loco gênico, aquele gene está ocupando aquele lugar dentro do cromossomo. Genes alelos são os que estão nos cromossomos homólogos. Falamos bastante de genótipo e fenótipo. Lembra que eu brinquei com vocês que o genótipo não favoreceu o fenótipo do fulano, é para dizer que fulano é feio? Lembram disso? Então, o genótipo é o conjunto de alelos que a gente herda do pai e da mãe. Eu não posso mudar o meu genótipo, é o que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Eu sou linda porque eu recebi os genótipos para ser isso. Quem é feio, só lamentações para vocês. O fenótipo é o genótipo, ou seja, o que a gente recebeu do pai e da mãe, mais o ambiente. Comentamos, falamos sobre isso, falamos sobre gêmeos idênticos. Lembra que apresentam o mesmo genótipo, mas se forem adotados por famílias diferentes e criados em locais diferentes, eles podem apresentar um fenótipo diferente. Quando eu pinto o meu cabelo, quando eu boto uma lente de contato, eu estou alterando o meu fenótipo, não os meus genes. Temos que lembrar de alelos dominantes, que são aqueles que podem se manifestar ou de maneira dupla ou de maneira simples, que são os que a gente vai trabalhar muito lá nas leis de Mendel. A grande e a grande a pequeno. Quando eu falar de um alelo dominante homozigoto, eu estou falando do a grande. Quando eu falar de um alelo dominante heterozigoto, a grande a pequeno. Temos o alelo recessivo, que são aqueles que só vão aparecer de maneira dupla, e se ele não tiver na presença de um dominante. Aí falamos de várias características na sala de aula, olhos castanhos, olhos claros, lobo da orelha solto, lobo da orelha preso, que vamos trabalhar bastante a partir de agora, quando a gente for falar das leis de Mendel. Então, o próximo videozinho que a professora vai postar na sequência desse é falando justamente da primeira lei de Mendel. Esses conceitos, então, era só para relembrar o que nós já trabalhamos presencial, tá bom?